Nessa tutorial faremos os nossos primeiros mapas trabalhando inicialmente com o arquivo básico paranalitoral.xls. Para tanto, dê 2 cliques no ícone do aplicativo Fil-Cartô, selecione a bandeirinha do Brasil, português, clique em aceito. Aqui ele está pedindo o arquivo do mapa de base, então nós temos que procurar na nossa pasta, que está lá em Downloads, Malhas e Planilhas. Dentro da pasta Malhas, você vai selecionar esse arquivo, que é o Setores Litoral IBGE 2010.shp. Clique em abrir. Está perguntando o identificador. O nosso identificador vai ser o CD geocódigo, que é o código do setor censitário. Clique na setinha para a direita, ele vai aparecer aqui na direita, clique sobre e depois em validar. Agora ele está pedindo o arquivo de dados estatísticos. Vamos voltar, Downloads, Malhas, agora nós vamos abrir planilhas e escolher o básico prlitoral.xls. Muito bem, ele já carregou, já é possível visualizar os 481 setores censitários do litoral, do Paraná, e os dados já estão disponíveis para representação. Então, quais são esses dados aqui que nós temos nas listas? Tanto de um lado como do outro, eu já vou explicar. Esses dados podem ser verificados naquele PDF que veio junto. Estou vendo aqui o nosso PDF, dentro das planilhas nós temos um PDF. Se você abrir o PDF, você vai encontrar essas informações. Na página 43, você vai ter o arquivo básico e aí ele vai explicar direitinho cada uma delas. Vamos começar aqui, inicialmente, pela situação do setor. Reparem que ele tem números para a situação do setor. Tem a situação urbana, que é o número 1, 2 e 3, e a situação rural, que é o número 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos representar esse mapa aqui. Então, voltando no Fil-Cartô, você observa que a situação do setor está desse lado direito aqui, que aparece em verde e onde está associado aos símbolos. Nós precisamos levar ela para o outro lado, que é o lado das cores. Então, para isso, eu tenho que clicar em caracterizar as variáveis. E aí você vai ver na lista a situação do setor. Ela foi considerada como quantidade, você vai clicar em cima dela, ela muda para relação e clicando uma vez mais ela muda para nominal. São os 3 tipos de representação que o Fil-Cartô oferece: a representação nominal, a representação de quantidade e a representação de relação. Nós veremos em detalhes ao longo do nosso curso o que cada uma delas significa. A nominal, no caso da situação do setor, ela permite agora que cada uma daquelas categorias apareça com uma cor diferente. Então, vou clicar em continuar e agora você observa que a situação do setor já aparece do lado esquerdo, no campo das cores, e já me habilita um tipo de mapa que é o mapa coroplético. Então, se você clicar no mapa coroplético, você vai ter aqui nosso primeiro mapa elaborado dos setores censitários do litoral. E aí aparece o vermelho aqui, ele está aparecendo com o número 1, o azul o número 2, o verde o 4, o amarelo o 5 e o rosa o 8. O que são esses números? Basta eu voltar para o PDF. O PDF vai dizer, bom, o 1 é área urbanizada de cidade ou vila. E o 2 é área não urbanizada de cidade ou vila. Então, voltando ao nosso mapa, o 1 aparece aqui como vermelho, o 2 aparece como azul. E o que é o 4, o 5 e o 8? Bom, 4, o 5 e o 8 é o 4 é aglomerado rural de extensão urbana, o 5 é aglomerado rural isolado e o 8 é zona rural exclusiva e aglomerado rural. Então, com isso, você tem a primeira representação dessas 5 categorias. Se você quiser mudar a cor, está observando aqui que o 1 aparece em vermelho. Se quiser trocar, por exemplo, você clica nesse quadradinho aqui, nesse retângulo, e escolhe uma outra cor. Escolher alguma cor aqui, por exemplo, um hot pink. Ele mudou. Você pode fazer isso com todas as cores. Tá? Então esse é o nosso primeiro mapa. Agora você está enxergando aqui, você tem pouca visualização. Claro, porque ele é um mapa assim que ele... Então nós depois, na sequência, nós vamos aprender a exportar esse mapa
para poder abrir em outros aplicativos e aí sim visualizar todas essas informações com mais detalhes. Muito bem. Então, para salvar o mapa, né, vou só mudar essa corzinha aqui do número 1, deixar uma corzinha não tão... deixar uma corzinha diferente aqui. Pode ser esse aqui, gray. Tá ok. Enfim, estou só demonstrando aqui. Tá. Para salvar esse mapa, você clica aqui no menu de topo mapa e vai gravar com a extensão SVG. Então, eu vou criar uma pasta, né? Pode ser dentro de malhas e planilhas do censo, que é aquela pasta que você tem. Eu vou criar uma pasta nova, que eu vou chamar de 03, e vou colocar SVG exportado do fio Cartô. Tá? Eu vou chamar esse aqui de situação do setor, que já é o nome que aparece ali, entre aspas. Tá? Então, vou salvar esse arquivo. Esse arquivo é o nosso primeiro mapa, já está salvo. Muito bem. Agora vamos fazer um outro mapa. Para fazer um outro mapa, eu clico aqui no botão Carto, ele vai voltar àquela tela inicial e aqui em branco. Então, nesse novo mapa, eu vou fazer uma variável daquelas que eu tenho disponível. Vou pegar aqui, por exemplo, a variável V002, que significa os moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente, setor censitário. Então, o V2, se eu clicar aqui no V2, ele me disponibiliza 3 tipos de mapas. O primeiro é o mapa de densidade de pontos, o segundo é o de círculos proporcionais e o terceiro é o modelo de gravitação de Huff. Vamos começar pelo primeiro, que é o mapa de densidade de pontos. Se eu clicar aqui, ele já gera um mapa conforme as especificações. Então aqui ele está dizendo que tem um tamanho do ponto que é 2 pixels, eu posso diminuir aqui, tá? E o valor do ponto não tem nenhuma especificação. Aqui ele está dizendo que um ponto equivale a 27 pessoas. Então cada um desses pontinhos está representando 27 moradores. Você pode modificar isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, que um ponto representa 50 moradores, tá? E aplicar, você vai ver que vai mudar a configuração. Se você colocar que um ponto representa 100 moradores, tá? Ele vai aplicar e vai modificar a configuração. Ó, aqui agora eu habilitei um ponto, né, equivale a um morador. Eu tenho um outro mapa diferente. Aqui você tem, cada pontinho desse está representando um morador. Você viu que mudou aqui, um ponto está representando 1. Tá? Agora, se eu mudar o valor do ponto para 10 e aplicar, o que acontece? Cada ponto está representando 10 moradores. Se eu mudar o valor do ponto para 50 e aplicar, cada ponto está representando 50 moradores. Enfim, então você pode escolher, né, eu vou deixar aqui 25, você pode escolher um valor mais adequado e observar no mapa essa representação. Dá para verificar com clareza as partes urbanas, né, que você tem a concentração populacional de Matinhos e Guaratuba, de Paranaguá, de Antonina, de Morretes, Guaraqueçaba, né, e Pontal do Sul, Praia de Leste, enfim, Pontal do Paraná em geral, e claro, a distribuição de população nas áreas rurais, né. Se você acha que 25 não está representando muito bem a população das áreas rurais, você pode voltar aqui, né, para aquela condição inicial, né, de um ponto representa um morador, e aí sim você vai ter uma representação também dessa população nas áreas rurais. Se achou que ficou muito poluído, você pode chegar no meio termo, que eu estou colocando um ponto representa 10 moradores, aí você consegue ter uma representação mais clara. Então você já está começando a observar que existem alguns parâmetros de configuração do seu mapa. Não existe uma regra, uma receita para que o seu mapa seja correto. O que existe é algumas referências internacionais da cartografia que nos ensinam a representar alguns dados de maneira mais adequada. Agora é necessário que você tenha um mínimo de sensibilidade e de bom senso para poder
né, dosar esses, vou usar uma metáfora da culinária, né, esses temperos aqui que são a configuração dos parâmetros. Tá? Então esse é um outro mapa que nós fizemos, é um mapa de densidade de pontos. Se você ficou contente com o resultado, pode vir aqui em mapa e gravar SVG. Já vai aparecer aquela pastinha. Agora eu vou colocar aqui densidade de pontos, população, densidade de pontos, população total 2010. Tá? Então nós já temos nosso primeiro mapa de população total 2010, dados do IBGE. Salvei. Muito bem. Agora eu posso voltar aqui em Carto, pegar de novo o V2 e usar agora um mapa de círculos proporcionais. Ele vai fazer o mesmo mapa, só que agora no lugar de ponto ele vai colocar círculos proporcionais. Eu posso configurar o tamanho do raio do círculo, né, diminuir, se ficar muito grande, se não ficar muito sobreposto. Você já está observando que aqui no litoral, como são 481 setores, ele fica com muita sobreposição. Mas quando nós trabalharmos isoladamente nos municípios, ele vai ter mais clareza. Você vai ter mais clareza na representação. Mas ainda assim, ele é um mapa muito interessante para você ter algumas visualizações em escala regional. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma configuração para você observar que o tamanho do ponto é configurado pelo raio, mas aqui tem, independente do raio que você escolher, tá, ele vai representar a população total por setor censitário. Então o setor censitário do litoral que apresenta a maior população aparece com 2.709 moradores. Fica aqui em Paranaguá. Né? E aí tem outros setores censitários, claro, que aparecem com populações menores. Tá? Você pode mudar também tanto a cor do disco quanto a cor da circunferência. Se quiser um disco de uma outra cor, né, azul, verde, enfim, outros tons você pode escolher. E também da circunferência, tá? Que é o contorno desses círculos. Então você escolhe aquela configuração que ficar mais interessante. Depois nós vamos aprender a fazer essas edições num aplicativo livre que é o Inkscape. No Inkscape a gente vai ter muito mais recursos para trabalhar a questão da cor, a questão do contorno e também a questão da transparência. A gente pode aplicar transparência para esses objetos, tá? Muito bem, pessoal. Então, se estiver pronto o mapa, a gente vem aqui em mapa, vamos gravar SVG. Tá? Vou clicar aqui. Não é mais densidade de pontos, é círculos proporcionais. Também estou representando a população total 2010. Muito bem. Então esses foram os nossos primeiros 3 mapas com o fio Cartô, pessoal. Nas próximas tutoriais nós vamos avançar para outras representações. Mas antes a gente vai explorar um pouquinho mais essa planilha do básico e vamos representar uma outra informação importante, que é a renda. No campo V7, você tem aqui um dado que é o do valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes, né, com rendimento. Então esse campo V7 ele é muito importante porque ele vai representar a renda. Para mostrá-lo no mapa, eu procuro aqui do lado esquerdo, né, o campo V7, ele vai me habilitar um mapa coroplético, e aqui ele vai representar já em escalas de renda. Você tem aqui o valor da renda. Repare que tem 8 possibilidades de paleta de cores, né? Ele representou a primeira do campo A, mas você pode selecionar aqui uma paleta mais adequada. Eu estou trocando aqui e o mapa também troca, tá? Você tem aqui o campo A, o campo B tem mais 8 e o campo C tem mais 4. Então nós temos várias opções de cores. Tá? Eu vou deixar essa segunda aqui para a gente trabalhar. Bom, aqui nós temos a classificação das rendas por faixa. Você vê que essa faixa bem de baixo aqui, que é mais clarinha, a média de renda é R$ 487. A seguinte é R$ 837. A terceira é R$ 1.108. A quarta é R$ 1.429. A quinta é R$ 2.148 e a primeira é R$ 3.500 de renda média. Aqui você consegue visualizar essas informações distribuídas no espaço. Tá? Aqui nós estamos usando, para fazer a divisão das classes,
um método, né, que é um algoritmo que ele faz essa divisão das classes a partir de um tratamento estatístico. Nós não vamos nos aprofundar agora, mas no decorrer do curso a gente também vai entrar em questões estatísticas para mostrar como os dados são separados, são divididos para que eles apareçam nas classes. Por hora eu vou mostrar para vocês o seguinte, que mudando esses métodos estatísticos aqui, você tem uma mudança também na disposição das classes. Então observe como é que estão as classes nessa situação. A primeira classe, ela tem n igual a 23, significa que tem 23 setores censitários nessa classe. A média eu já falei o valor. Ela vai de um mínimo, que é R$ 259, a um máximo que é R$ 611. Tá? Essa é a primeira classe. A segunda classe tem 95 setores censitários, vai de 611 a 977 reais. A terceira classe tem 121 setores censitários, a quarta 120, a quinta 95 e a última tem 23. Então, se você observar a distribuição, o que ele fez? Ele colocou praticamente uma porcentagem na classe menor e uma classe maior, que deu quase 23 setores. Depois, nas duas seguintes, né, 95 na segunda classe menor e 95 na segunda classe maior. E no meio ficou aqui classes com 120 e 121. Então, ele fez essa divisão estatística. Se você mudar para um outro, ele vai mudar toda a divisão dos dados. Já não é mais 6 classes, aqui já está aparecendo 5 classes, né? E você vai ver que as médias mudaram, o mínimo e o máximo mudou, e a quantidade de setores também mudou. Nessa aqui, o que você tem? Você tem todos os setores censitários com um número próximo, ou seja, aproximadamente 95 setores censitários. Tá? Então isso aqui a gente vai trabalhar depois. Aqui você tem uma outra, né, que é o Jenks, ele faz também de uma outra forma de distribuição. Então nessa distribuição aqui ele colocou na primeira 173, na segunda 179 setores, depois 80, 38 e 9. Então, em função dessa divisão, que é esse método que você vai utilizar aqui para fazer essa separação dos dados, é que você vai ter uma representação dos mesmos em classes, e cada uma das classes vai aparecer com uma cor diferente. Tá? Depois, na sequência, a gente vai explicar com calma como que a gente vai trabalhar a questão, tanto a questão das cores, como é que a gente vai utilizar, quais são as regras e os critérios, né, básicos e universais para a gente trabalhar com as cores, e também quais os modelos para a gente fazer essa separação dos dados quantitativos, ou seja, né, como é que a gente pode trabalhar com a estatística para nos auxiliar. Então aqui muito bem, estamos representando a renda, vamos pegar e salvar esse mapa. Então temos um mapa, vamos gravar, tá? Aqui é renda média do responsável pelo domicílio, tá? É isso mesmo. É isso mesmo, vamos verificar aqui, ó, V7, rendimento médio mensal dos responsáveis, isso mesmo. Então, vamos salvar e já temos 4 mapas nessa etapa inicial, pessoal. Vamos encerrar essa tutorial por aqui, nas demais a gente vai aprofundar sobre a questão. Muito obrigado.